Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje, eu quero ler com você o Salmo 91. Aqui diz: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que significa habita? Habitação. É o lugar onde o ser humano vive. Nós vivemos em uma casa, em um lugar que para nós, é um local seguro. Aonde nós saímos para trabalhar, nós voltamos para nossa casa, nós chaveamos a porta da nossa casa, nós fechamos o portão e aqui dentro, nós estamos seguros. Nós temos onde dormir, nós temos um lugar para voltar. Só que aqui o habitar significa residência permanente. Habitar significa residência permanente, ou seja, eu posso me mudar fisicamente, mas da habitação do Senhor eu jamais vou sair. Por quê? O Senhor, ele não habita em templos construídos pelos homens. O Senhor, ele optou em habitar nos homens. Nós somos o templo, a morada do Espírito de Deus. Ele habita em nós, esta habitação, e nós precisamos habitar, estar nele. Jesus disse o quê? Eu e o Pai somos um. Aquele que me ama é amado do meu Pai. Então, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito sempre vão estar conosco. Porque se eu habitar no esconderijo, nesse esconderijo que me guarda, que me protege, essa habitação permanente a qual eu jamais vou sair. É aí que você tem que decidir habitar. Não é se mudar, não. Acontece alguma coisa, não quero mais saber de Deus, não vou mais na igreja. Nesse momento, a pessoa corre um risco muito sério. Porque o que diz a palavra? O demônio sai. Se ele vai andar por lugares áridos. Se ele não achar um lugar para habitar, para ficar, ele volta e traz consigo 7 piores ainda. Mas tem um detalhe: se ele encontrar a casa vazia e arrumada. Porque quem é que conserta tudo? Deus. É Ele que faz a faxina completa. É Ele que remove todas as impurezas, todas as imperfeições da nossa vida para fazer aqui a morada dele. Então, da mesma forma que Deus quer habitar em nós, os demônios também querem. Eles tentam habitar, gente, em formas de enfermidades. Por quê? Nós somos seres humanos que nós temos uma alma, um corpo e um espírito. Eles não, eles são espíritos e eles precisam de um corpo para habitar. Só que eles só habitam em nós quando nós tomamos posse de enfermidades, quando nós tomamos posse de mágoa, de amargura, de ressentimento, quando nós alimentamos traumas na nossa vida. Eles fazem com que um medo se desencadeie uma síndrome do pânico e por aí vai. Então nós damos lugar, permissão para que esses espíritos habitem na nossa vida. E aonde a casa está suja, o espírito não habita. Isso é um perigo, gente. Nós precisamos atentar para isso. O Espírito Santo, ele não habita num lugar sujo, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, de vingança, desejando mal para os outros, rogando praga para os outros, amaldiçoando os outros. Aqui ele não está. Com certeza ele não está. Porque a pessoa que ela é cheia do Espírito, ela vai fazer as obras conforme o Senhor Jesus fez. Jesus, ele veio para nos ensinar
O manual completo ele deixou aqui, ó, para mim e para você. Ele deixou aqui na Bíblia. Todo o manual completo, se você ler todo o Sermão da Montanha, ali tem o manual escritinho, ó, de ponta a ponta, de como nós devemos proceder, onde ele fala ali das bem-aventuranças, aonde ele fala do sim, sim e não, não, que deve ser o proceder de um cristão, aonde ele fala dos 2 alicerces, que nós devemos estar alicerçados na rocha e não firmados na areia. Então Jesus ele vai deixando toda a instrução de como nós vamos ser bem-sucedidos, de que maneira nós vamos estar habitando no Pai, o Pai Nosso. Aqui, a sombra do Onipotente descansará. Quando a gente olha um calorão exaustivo, quando a gente enxerga aquela árvore, aquela sombra, todo mundo quer correr para ali, ficar ali debaixo daquela sombra para se refrescar. Ali ela se protege do sol, ali ela recebe um refrigério. E é isso que a gente recebe quando a gente está guardado, habitando no esconderijo do Altíssimo. A sombra dele nós vamos descansar. A sombra do Senhor sempre vai estar sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Assim como quando Deus tirou o povo do Egito, de dia era uma nuvem que cobria o povo, para que eles não fossem queimados pelo calor excessivo do sol, porque durante o dia no deserto é muito quente. E durante a noite era uma coluna de fogo que cercava o povo, o acampamento, para os aquecer, porque no inverno, no deserto à noite é muito frio, temperaturas que chegam a 0 grau, imagina, né? Durante o dia um calor escaldante e durante a noite é um frio negativo. Aquela coluna de fogo que cercava, guardava eles dos predadores, dos animais selvagens e ao mesmo tempo os aquecia. É isso que Deus faz quando nós estamos descansando à sua sombra. Ele nos guarda. E aqui, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio significa amparo, proteção. Ele serve de refúgio, ele é o nosso refúgio, ele é o amparo, a nossa proteção. Quando eu me refugio em algum lugar, é para me proteger. Quando eu me refugio numa sombra, é para fugir do sol. Então eu preciso me refugiar na palavra, na presença. A palavra é o nosso amparo. A palavra é a nossa proteção. Por quê? Sempre em que nós nos encontrarmos em dificuldade, o Espírito Santo nos traz à memória a palavra que nós ouvimos, que é diante daquela palavra que veio à nossa memória que nós vamos orar. Se Deus te deu uma palavra, é sobre aquela base que você vai orar para que você obtenha a vitória, porque ali o Espírito Santo ele está te lembrando, te dando a ferramenta para que você vença a batalha que se levantou, a dificuldade que se levantou, o problema que veio para roubar a tua paz. Então você só vai vencer quando você guardar a palavra no teu coração. O Espírito Santo traz a memória. Você está passando por uma situação difícil. Ele vai te dar uma palavra, um exemplo. Toda arma forjada contra você, ela não vai prosperar. Toda arma. Você vai orar em cima dela. Vão vir armas, fofoca, calúnia, mentira, difamação, inveja. Vão vir várias armas contra você. E quando você tiver a palavra, você vai orar e vai dizer: Senhor,
Em nome de Jesus, a tua palavra declara que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra mim, ela vai prosperar, Senhor. Esses espíritos do inferno já foram destruídos em nome de Jesus. Esse espírito de fofoca, de calúnia, e vai. Você vai. Espírito de separação, de difamação, de separação, de briga, de intriga. Tudo isso é vencido quando você tem a palavra. Quando você está no amparo e na proteção da palavra do Senhor. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço é uma armadilha que o diabo tenta armar para os filhos de Deus. Satanás vai tentar armar armadilhas, fazer com que a gente minta, fazer com que a gente retroceda naquilo que a gente confessou, que a gente retroceda na nossa fé, vai tentar fazer a gente esmorecer, vai tentar fazer a gente desistir, desanimar, cansar. Só que, se nós estivermos, gente, firmados no Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Lá em Naum diz, o Senhor é bom, serve de fortaleza no dia da angústia e sabe quem confiam nele. Deus sabe. Deus sabe quem confia nele. Quando o problema se levanta, Deus sabe. Aqui ele fala de segurança, de confiança. Esse salmo diz a segurança daquele que se refugia em Deus. Nós só temos segurança quando nós confiamos no Senhor por completo. E a palavra diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Uma fortaleza é algo que uma fortaleza, gente, ninguém entra. É um lugar de dificílimo acesso. Ali o mal só entra se você der lugar. E a palavra diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, o diabo vai achar a brechinha para entrar e fazer a festa. Então não deis lugar. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E sabe os que confiam nele. Ele sabe quem confia nele de pleno e total coração. Ele sabe quem é aquele que ora e deposita confiança nele, espera nele. Como Davi disse, levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor, de mais ninguém. Então, Davi, ele nos dá o ensino do que é ter paciência. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Por quê? Porque Davi se refugiava no esconderijo do Altíssimo. Ele estava na sombra do Onipotente e ele descansava. Porque ele sabia que por mais que vinha aflição no coração dele, ele dizia, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando tal coisa? Mas, Senhor, eu vou me alegrar. Eu me alegrarei em ti, Pai. E assim ele ia. Ele sabia que ele estava passando por um momento de aflição. Nós somos seres humanos. Ele declarava o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele já dizia, Senhor, isso aqui tudo vai passar porque tu está no controle, tu cuida de mim. Tu é o meu Deus. Eu cantarei louvores ao Senhor. É isso que Deus espera de nós quando nós estivermos passando por situações difíceis, por problemas angustiantes, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando para Ele. Só lança para Ele quem confia, quem sabe esperar. Esse sim, Ele sabe. Eu vou lançar para ti, Pai, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. E espera, confia, fica em oração, dando ações de graças. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já resolveu esse problema. Esta situação já está determinada, a bênção já é minha, o milagre já me pertence, Pai. Eu sei que o Senhor já reverteu esta situação, em nome de Jesus. E ali ele diz no versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Lá em Mateus 23:37, Jesus ele fala a mesma coisa que está escrito aqui. Que ele queria reunir Israel como a galinha com os seus pintinhos coloca debaixo das suas asas. Quem é que tira um pintinho debaixo das asas de uma galinha? Ninguém. Ninguém. Então, Jesus estava dizendo a mesma coisa que está escrita aqui. Ele te cobrirá com as suas penas. Você vai estar debaixo das asas do Senhor, do esconderijo do Altíssimo, no refúgio. Debaixo das suas asas estará seguro. Ele vai te cuidar. Ele vai te guardar, ninguém vai te tocar, ali o lugar é seguro. A sua verdade é escudo e broquel, a verdade, a palavra, é o escudo que nos guarda. É aquele escudo que você segura aqui e na outra mão a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. A verdade você vai rebatendo os dardos inflamados do maligno que tentam alcançar a nossa mente para tentar contaminar o nosso coração. Porque a palavra diz o quê? Em todo tempo, não é só por um momento, em todo o tempo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Então é aqui que o diabo vai tentar começar a batalha, para que termine aqui. Porque quando a pessoa fala, ou ela vai falar vida, ou ela vai falar morte, ou ela vai falar bênção, ou ela vai falar maldição. De uma mesma fonte, não jorra água doce nem água salgada. Ela vai jorrar uma delas, amarga. A boca fala do que o coração está cheio. E ele vai tentar contaminar a fonte. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, ou seja, perigos e calamidades que nos cercam, que cercam o ser humano. Nós estamos no mundo. Jesus disse, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem a ele. Livra eles do mal. Jesus fez esta oração. E Jesus, ele diz o quê? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, ou seja, perigos e calamidades que nos cercam, nós não vamos temer, porque nós vamos saber que Deus está conosco. Aonde fala ali da peste perniciosa são doenças, mortandades, epidemias, pestes, vírus, coisas que a gente sabe que estão por aí, que estão por vir, porque a palavra fala. A palavra está se cumprindo. Se você ler Mateus 24, tudo que Jesus falou ali do princípio das dores. Princípio. Não é nem o meio ainda, é o princípio. Está acontecendo. Então, analise os fatos do que está acontecendo. Só que se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, quando nós estamos debaixo, nós estamos no seu refúgio, na sua fortaleza, no seu amparo, na sua proteção, essas pestes não chegam até nós. Aqui no versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente não vai ser atingido. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. E aqui diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Lembra que eu falei que durante a pandemia eu declarei essa palavra o tempo todo? Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio, que praga nenhuma vai chegar na minha tenda.
peste nenhuma, vírus nenhum vai entrar aqui na minha casa, porque o Senhor dá ordens para os seus anjos nos guardar. Onde quer que a gente vá, diz aqui, em todos os nossos caminhos. Ou seja, é na minha casa, é no meu trabalho, é lá no meu negócio, é na escola, é na rua, onde eu for. A gente recebe tantos livramentos diários de Deus que a gente não sabe. Nós só vamos saber o dia que nós chegarmos lá na glória. Porque daí Jesus vai mostrar, eu te guardei aqui. Lembra aquele dia lá, filho, eu te livrei lá. Nós recebemos tantos livramentos do Senhor, por isso que sempre que a gente começa orando, gente, a gente deve ser grato, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, agradecer pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, pelos livramentos, pela cura, por cada milagre, por cada provisão. Ser grato move tudo ao nosso favor quando nós temos um coração grato, um coração agradecido, bondoso, generoso como o do Senhor. Nós precisamos saber agradecer mais e pedir menos. Porque a palavra diz o quê? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu buscar o reino, quando eu tiver intimidade com o Senhor, só quem tem intimidade habita, fica nessa residência permanente. O Espírito Santo é permanente. 24 horas ele está aqui habitando, ele não sai da morada, ele não se muda que nem a gente. Ah, não estou gostando mais daqui, junto a minha mudança e vou procurar outro lugar e vou morar. Ele não, ele só sai se você expulsar ele daí, se você não permitir que ele fique. Se você não se santificar, se você não se purificar, se você não orar, se você não buscar, se você não se consagrar, você vai enfraquecendo. O Espírito Santo, nós precisamos ser cheios dele, cheios, buscar cada dia mais a presença de Deus, ser cheios do Espírito, banhado pelo óleo da unção. É isso que nós precisamos para estar na habitação, para passar pela porta estreita. E aqui diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Em pedra. Aqui ele nos sustenta, ele nos guarda, porque a palavra diz aqui, ele te sustentará nas suas mãos, nos guarda, nos mantém de pé. Por quê? Para te guardar em todos os teus caminhos. E ali diz o quê? Te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Se a gente tropeça, a gente corre o risco de se machucar. Machucar o pé, deixar ele incapacitado de pisar firme. Então Deus, ele cuida para que a gente não tropece, para que a gente não se machuque. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra, ela ilumina. Se o caminho estiver limpo, ela vai mostrar. Quando o caminho está iluminado, você enxerga o que está na sua frente, no que você está pisando, aonde você está indo. Agora, se o teu caminho está mal iluminado, você corre o risco de tropeçar. E se ele estiver escuro, você corre o risco de cair, de tropeçar, de cair com a cara no chão, de se dar mal mesmo. Antes da minha conversão, eu morava lá em Porto Alegre com a minha tia, que já está na glória. E eu lembro que um dia eu tive um sonho.
aonde eu via que pessoas oravam por mim. Eu já tinha ido uma vez na igreja com a minha mãe, tinham feito um apelo, eu aceitei Jesus, só que eu ainda não frequentava a igreja. E uma noite eu tive um sonho, que eu estava em uma rua, tipo a rua, essas ruas que eu me lembro assim como se fosse, eu nunca fui na Bahia, mas só de ver, né, nas reportagens, aquelas pedras que tem, aquelas casas antigas daqueles povoados que tem ali perto das praias ali. Eu lembro que tinha uma escuridão atrás de mim. E eu estava aqui. Eu não enxergava quem estava aqui no escuro, mas eu não lembro o que ele me fazia, que proposta ele me fazia. A única coisa que eu lembro é que eu disse: eu sou de Deus. Virei as costas para aquele escuro e fui caminhando nessa direção, porque lá no fim eu vi uma luz. E eu fui caminhando em direção a essa luz e falando a oração do Pai Nosso. Depois eu me acordei. Então, por quê? Eu fui em direção à luz. Eu não vi, não tive a visão, assim, não vi, mas na escuridão eu sabia que era Satanás que estava ali. Era uma escuridão total, da cor da minha blusa. E eu virei de costas e segui em direção à luz. Aquela luz era lá no início da rua. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que declarar nos momentos de dificuldade, de tribulações, que nós somos de Deus. Virar as costas para a luz e para as trevas e andar em direção à luz, declarando: Pai nosso que estás nos céus, o Senhor está fazendo a tua vontade, Pai, na minha vida. E eu quero que ela se cumpra, assim como a tua vontade se cumpre no céu, ela vai se cumprir aqui na terra. Eu vou viver o teu plano, eu vou viver o teu propósito, Pai. O plano que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor sonhou para mim. E Satanás não vai me tirar do foco. Satanás não vai me fazer perder a fé e nem a esperança. Então você tem que orar e almejar isso. Querer estar na presença. Quando Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito, ela significa algo que deu certo, que cumpriu o seu chamado, algo funcional. Então Deus chamou Abraão para quê? Para que o plano que Deus tinha para a vida dele desse certo, funcionasse. Deus chamou ele para quê? Para ser o pai de muitas nações. Deus disse a Abraão: conta as estrelas do céu, se você pode, assim vai ser a sua descendência. Foi para isso que Deus chamou Abraão. E ele creu. Ele creu mesmo quando o seu corpo já estava envelhecido e Deus disse: você vai ter um filho, você e a Sara, no tempo determinado. A Sara riu, porque ela deve ter pensado: meu Deus, de que jeito? Eu não ovulo mais. Tô velha, de que jeito? E Deus disse: por que Sara riu? Às vezes você recebe uma palavra, você recebe algo de Deus e você não crê. Você zomba, você ri. Não importa a tua idade. Velho é o diabo. Você tem vida e vida em abundância. Você tem que viver o plano do Senhor para a tua vida. Ore. Aprenda com esse salmo a ser blindado. Lembra no devocional anterior que eu falei sobre oração correta? Aquela oração que funciona, aquela oração que dá certo. É orar de acordo com a palavra e pedir para o Senhor te blindar do mal, do invejoso, do cobiçoso, das pestes.
das situações que estão acontecendo ao nosso redor, que o Senhor nos guarde para que elas não cheguem até a nossa casa, a nossa vida. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente, ou seja, você vai pisar em toda difamação, em toda calúnia, em tudo aquilo que se levantar contra a tua vida, se você estiver na habitação do Altíssimo, na segurança, na confiança, na esperança do Senhor. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o que diz isso aqui. Se a gente habitar, se a gente estiver naquela residência permanente, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Olha o que ele diz aqui, pois que tão encarecidamente me amou. Me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando você conhece o nome do Senhor, no teu momento de dificuldade, no problema que se levantou, na tribulação, leve momentânea tribulação, é o que diz a palavra, não tem mal que dure para sempre. Só que pra gente parece que aquilo ali tá passando uma semana, mas parece que já faz um mês, parece que já faz um ano. Só que para Deus, o tempo dele é diferente do nosso. E olha o que ele diz aqui, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Quando nós estamos no Senhor, quando você invoca o Senhor, como o salmista fez, como Davi fez, Davi invocou a Deus em todas as situações que ele estava passando por dificuldade, por aperto, por aflições, por depressão, por pânico, por desespero, por angústia, ele clamou. Clama ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Ele vai te glorificar. Quando você invoca o Senhor, ele te responde. Ele está contigo na angústia. Não pense que o Senhor te abandonou, não. O Senhor, ele está vendo a tua situação, mas ele quer que você clame. Ele quer que você busque. Ele quer que você diga, Senhor, a minha situação é essa, Pai. Cuida de mim. Me dá direção, Espírito Santo. Me mostra como eu vou sair desse lamaçal. Senhor, coloca os meus pés sobre a rocha e firma os meus passos, Pai. É isso que ele faz. Clama, ore, confie, espere. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E sabe os que confiam nele. Quando tá tudo bem, é fácil dizer, eu sou de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas e na hora da dificuldade? E na hora que a angústia vem? Na hora que o desespero bate? Na hora que a dificuldade vem? E daí? Você vai dar glória? Você vai dizer aleluia? Eu confio no Deus Todo-Poderoso, eu sei em quem eu tenho crido? Ou você vai começar a murmurar, a reclamar? O que você vai fazer? Ele é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E sabe os que confiam nele. Ele sabe quem confia de coração pleno. Ele livra, ele guarda, ele faz o quê? Livra e glorifica. Ele faz com que você seja exaltado diante dos teus inimigos, diante do invejoso, diante daquele que te caluniou, daquele que te difamou, daquele que tentou puxar o teu tapete. Ele vai te exaltar. Então confia no Senhor, espera nele e você vai ver o que ele vai fazer. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aprenda a esperar. Aprenda a confiar no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema.
Qual é a angústia? Qual é o problema que se levantou na tua vida? Mas então clama, então ora, interceda e confie nele, entrega para ele, clama a ele na tua angústia. É só ele que pode te livrar. É só ele que pode te exaltar, te glorificar, te guardar. É só ele que é o nosso amparo, que é a nossa habitação, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu quero que você guarde esta palavra, que você reflita nesse salmo, que você leia, que você releia e que você ore em cima dele. Que você faça dessa oração, não é deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 91, porque ela só aberta ali não vai adiantar nada. Ela não vai te livrar. Você tem que orar, você tem que ler, você tem que declarar, você tem que dizer tudo que eu falei aqui, você tem que confessar, Senhor, Tu é o meu Deus. Senhor, eu estou na angústia, mas o Senhor já me livrou. O Senhor já pôs os meus pés sobre a rocha, Pai. Eu descanso, eu espero, eu confio, por mais que você venha ouvir o contrário, você confia. Eu já falei aqui, né, quando meu pai ainda era vivo, que ele teve uma isquemia, todo tempo, o pessoal me dando notícia dele, quando ele estava ali no hospital. Um dia, hoje ele teve febre, eu disse, está repreendido em nome de Jesus, sai daí, espírito do inferno da febre, larga, sai. Aquilo passava. Depois me dava uma outra notícia de outra coisa, eu dizia, em nome de Jesus, sai. Meu pai já está curado. Meu pai já está liberto, porque a palavra diz que o Senhor já o curou. E assim foi. Aí quando ele ganhou alta, que ele foi para casa, ninguém acreditava, ele ficou uma semana no hospital, ele teve uma isquemia. Ele foi para o supermercado, ele fez as compras, ele fazia as coisas que ele fazia normalmente. Quando ele ganhou alta, ele teve que ir, ele ficou falando meio enrolado, ele teve que ir para uma fono. E eu declarei, Pai, o meu pai vai ir lá nessa fono só para ganhar alta, porque o Senhor já desenrolou a língua dele. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá, ele chegou em casa relatando, ele disse, nossa, mas como tem gente lá que fala todo engraçado, tudo enrolado, mas ele não lembrava que ele estava assim, que ele tinha ficado assim. Por quê? Porque o tempo todo em que eu fui recebendo aquelas más notícias, eu estava na angústia, mas eu estava clamando e eu estava declarando o que diz aqui. E o Senhor o livrou, o Senhor o guardou. E o nome do Senhor foi glorificado, porque quando eu dei esse testemunho lá na igreja, uma irmã que o pai estava passando pela mesma situação, ela veio no final do culto e ela disse, irmã, eu tomei posse do teu testemunho e eu sei que Deus vai reverter a situação do meu pai também. É assim que o nome do Senhor é glorificado. É exaltado através da nossa vida. É através dos momentos de angústia, dos momentos de perseguição, dos momentos de dor. É ali que Deus vê quem confia nele de verdade. Então que você reflita nesta palavra e que o Espírito Santo te blinde. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam blindadas, livres do mal, da enfermidade, da peste, da mortandade, do vírus, da bactéria, Senhor. Que elas sejam guardadas no Senhor. Que elas façam do Senhor a sua habitação permanente. Que o Espírito Santo passe a habitar nestas vidas. Que o Senhor seja a fortaleza desse homem e desta mulher. Eu não sei a situação em que eles estão passando, mas tu sabe. Que o Senhor seja o escudo. Que o Senhor seja o broquel. Que o Senhor seja aquele que o guarda e que o livra de toda ação demoníaca, Pai. Cuida dele, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.